Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre em que ano se deu a confusão das línguas em Babel. A pergunta é, será que nós conseguimos saber em que ano isso aconteceu? Em que período pós-dilúvio aconteceu a confusão dessas línguas? Então é o que eu quero falar no vídeo de hoje, tá certo? Então eu quero convidar você aí, meu amigo, a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler, meus amigos, do capítulo 11, versículo de 1 até o versículo 9, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto. Em que ano se deu a confusão das línguas em Babel? Será que nós conseguimos datar o ano exato que tudo isso aconteceu? Já de primeira mão, eu quero falar para você que isso aconteceu não foi muito tempo depois do dilúvio, não. Quando se deu o dilúvio, que eles desceram da arca, eles já começaram a povoar a terra, começaram a se multiplicar. Os filhos aqui de Noé, que era Sem, Cã e Jafé, tá certo? Então eles já eram casados, começaram a ter muitos filhos. A Bíblia nos dá alguns relatos importantes para que nós possamos começar a analisar quando que essas coisas aconteceram. Então eu quero convidar você, meu amigo, a voltar para o capítulo 10 de Gênesis e o versículo 5. Capítulo 10 de Gênesis, versículo 5 diz assim: Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Veja, no versículo 5 do capítulo 10, já está nos antecipando algo que vai acontecer um pouco à frente no capítulo 11, tá certo? Veja que aqui nós já temos a citação de línguas e de nações e famílias. Outro versículo importante que eu quero ler para você. No capítulo 10 de Gênesis, e o versículo é o versículo 31. Preste atenção no versículo 31. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Tudo isso aqui nos relatando antes da confusão das línguas, tá certo? Agora eu quero te levar para o versículo chave, que o nosso versículo chave de hoje, meu amigo, é o versículo 25 do capítulo 10 do livro de Gênesis. Preste bem atenção nesse versículo. Diz o seguinte, versículo 25. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi
Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Mas preste bem atenção sobre esse relato que a Bíblia está nos dando no versículo 25. Diz que a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Esse nome Peleg é muito importante para nós, porque diz que ele recebeu esse nome de Peleg porque nos seus dias foram repartidas as terras, tá certo? Então as terras são as famílias, são as línguas, são as nações. Com o nascimento de Peleg, ele nasceu na época da divisão das línguas, das terras, famílias, nações. É por isso que ele recebe o nome de Peleg. Então a pergunta que eu fiz de princípio é: tem como nós datarmos e sabermos exatamente o ano que se deu a confusão das línguas em Babel? Tem sim, meus amigos. Por isso que eu quero convidar você a irmos no capítulo 11, e o versículo é o versículo de número 11 também em diante. Meus amigos, eu já falei em alguns vídeos passados que a Bíblia ela é de fácil compreensão. Pelo menos 70% da Bíblia ela é de fácil compreensão. O que nós precisamos é ler mais e estudarmos mais. Claro que sim, existem algumas coisas simbólicas, mas tem coisas que é de fácil compreensão, tá certo? Então, lendo bastante, estudando bastante, nós conseguimos descobrir algumas coisas, tá certo? Um dado que eu quero dar para vocês é sobre Babel. Se você não sabe, pode ser que alguém está ouvindo esse vídeo, me assistindo, e não sabe onde fica Babel. Veja que diz que eles estavam no Oriente e partiram para a terra, acharam um vale em Sinar, tá certo? Sinar, meus amigos, Sinar é aqui onde eles edificaram essa cidade e essa grande torre, chamada Torre de Babel, como nós conhecemos, que nada mais é do que Babilônia. Babilônia. Sinar é Babilônia. Se você for lá no livro de Daniel, você vai ver que Daniel faz essa citação sobre os cativos de Judá que vão para Sinar, ou seja, Babilônia, tá certo? Terra dos caldeus. Então, a partir do versículo 11, do capítulo 11, diz o seguinte: viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos, gerou filhos e filhas. Eu vou falar o nascimento e a idade de cada um no relato aqui, que fique mais fácil de nós sabermos, tá certo? Se você for aí no capítulo 11, do versículo 11 em diante, você vai ver que, voltando para o capítulo 11, versículo 10, diz que estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, tá certo? Então preste bem atenção. Quando Sem gerou a Arfaxade, Sem tinha 100 anos. Ele gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio, tá certo? Arfaxade, se você continuar lendo aí no relato, eu não vou ler tudo para não estender o vídeo, mas Arfaxade, com 35 anos, ele gerou a Selá. Só você acompanhar aí o relato. E com 30 anos, Selá gerou a Éber. Lembra que Éber está citado ali, que é pai de Peleg. Com 30 anos de idade, e com 34 anos de idade, Éber gerou a Peleg, tá certo? Lembre-se que diz ali no capítulo 10, versículo 25, que com o nascimento de Peleg foi que veio a repartição das terras, ou a confusão das línguas ali de Babel. Por isso que teve essa repartição das terras, foram repartidas em famílias, nações e povos.
Então, se fizermos as contas aqui, meus amigos, 2 anos depois do dilúvio, Sem gerou Arfaxade. Arfaxade, com 35 anos, gerou a Selá. Selá, com 30 anos, gerou a Eber. Eber, com 34 anos, gerou a Peleg. Foi nessa época que Peleg nasceu que aconteceu a confusão das línguas de Babel. Então é só fazermos o cálculo matemático. 2 anos depois do dilúvio, nasce Arfaxade. Arfaxade, com 35 anos, gera a Selá. 35 mais 2 são 37. Selá, com 30, gera a Eber. 37 mais 30 são 67. Eber, com 34, gera a Peleg. 67 mais 34, nós temos aí 101 anos, tá certo? Então, a partir desse ponto, eu consigo saber o ano exato que deu a confusão das línguas em Babel. Se foi, como diz o relato, na época em que nasceu Peleg, então foi no ano 101 pós-dilúvio que nós tivemos aí a confusão das línguas de Babel, tá certo? Então, como já vemos falando já há muito tempo, os números na Bíblia é muito importante, as genealogias, as localidades nos ajudam muito a entendermos a Bíblia. Então, se você tivesse alguma dúvida sobre isso, sobre localidades, sobre Sinar, Babel, que é Babilônia, Sinar é Babilônia, então eu espero que eu possa ter esclarecido. Então, no ano 101 pós-dilúvio, nós tivemos ali a confusão das línguas de Babel, tá certo? Então, eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma nesse vídeo, tá certo? Agora, se você quiser saber, porque vem muitas perguntas a partir desse ponto, porque a Bíblia aqui está nos falando sobre a confusão das línguas de Babel, mas o que muitas pessoas se perguntam como que surgiu, por exemplo, as raças, como cores, como que a partir daí, porque nós temos apenas uma nação, apenas um povo, apenas uma língua. Então a pergunta que vem após isso é: de onde que surgiu o negro? De onde surgiu o asiático, do olho puxado? De onde surgiu o negro, a pele negra? De onde surgiu o alemão com os olhos azuis, com mais de 2 metros de altura? Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você estiver curioso, então faça comentário aí, faça sua pergunta, que pode ser que no próximo vídeo eu esteja respondendo essas perguntas. Tá certo? Então eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma aí, tá certo? É um vídeo curto, um vídeo aí esclarecedor. Eu espero que eu possa te ajudar de alguma forma, tá certo? Então eu quero agradecer a você que é inscrito no canal. Muito obrigado a você. Se você gostou do vídeo, aí você curta o vídeo aí, deixe seu like aí de gostei, faça seu comentário. E você que ainda não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de qualquer um outro vídeo aqui do canal, deixe seu joinha de gostei aí, se inscreva no canal e faça seu comentário aí também, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus esteja abençoando a vida de cada um. Forte abraço a todos.